aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. São 13 horas e 38 minutos, vamos estar aí meditando na palavra de Deus esta tarde. Eu gostaria de compartilhar um texto com você, amigo, você que está aí ligadinho aqui na 105,9, na programação da Jaguar FM em Jaguapitã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, o pessoal aí que está adentrando também pelo Face, que Deus venha estender as suas fortes mãos ao seu favor esta tarde, que Deus venha te abençoar grandemente, é o desejo do nosso coração para todos vocês. Vai aí abraços também ao nosso querido irmão Jair, que está fazendo aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos aí meditar na palavra de Deus esta tarde, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este versículo, queridos, é destinado para aqueles que procuram servir a Deus com dedicação, para aqueles que ministram a palavra, para líderes, para pastores, para obreiros, para homens e mulheres que têm compromisso com Deus, que querem fazer de suas vidas um canal de bênçãos à vida de outros, e também para aqueles que desejam adorar a Deus com todo o seu trabalho, com a sua alma, com o seu coração. Timóteo era um servo desses que o apóstolo Paulo apresenta, um obreiro aprovado, que não se envergonhava, que manejava bem a palavra da verdade. Esta palavra foi dita a Timóteo por um outro homem de Deus chamado Paulo. Paulo era como o supervisor de Timóteo, o homem que acompanhava e trazia a mentoria a Timóteo com respeito às coisas relacionadas ao reino de Deus, com respeito à igreja do Senhor, aos cuidados da igreja do Senhor, já que Timóteo era um pastor na cidade de Éfeso, ainda novo, mais ou menos aí com os seus 18 anos de idade. Era um jovem ainda, um jovem promissor, um jovem que aprendia dia após dia, juntamente com Paulo, como proceder no evangelho e fazer as coisas que seriam necessárias. Eu gostaria de compartilhar com você esta tarde. Esta mensagem é para você que tem o desejo de Deus no coração, para você que tem dentro da sua alma essa ardência pelas coisas de Deus, essa vontade de expressar o querer e a vontade de Deus. Nesta tarde eu gostaria de compartilhar com você, para você que sente em seu coração essa chamada pelo qual Deus tem lhe dado, este propósito que Deus tem efetivado na tua vida. Esta tarde eu vou falar com você uma mensagem poderosa das Escrituras, que nos instrui como devemos nos apresentar neste ministério, neste trabalho que talvez Deus tenha aí outorgado nas suas mãos. A cada um, Deus semeia talentos, Deus coloca talentos na mão de todos os homens, tanto homens como mulheres. Deus seleciona pessoas para grandes obras, para grandes ministérios, e tem chamado especificamente, talvez a tua vida você tem sido tocado por Deus para fazer algo ao Senhor, e se apresentar a Deus como um obreiro, como alguém que deseja manifestar e adorar a Deus através do seu trabalho, das coisas que você faz, das atitudes que você pratica. Você quer de maneira forte dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Então eu convido você a aprender, juntamente com esses conselhos pelo qual Paulo dá a Timóteo, o como fazer para ser um obreiro bem-sucedido, para ser um homem ou uma mulher de Deus que prospere em seu ministério, em seu trabalho. Queridos, Deus dá talentos a homens e mulheres. A alguns Deus dá um,
a outros Deus dá 2, outros Deus dá muito mais. Cabe a nós, como servos e mordomos de Cristo, fazermos com que esses talentos se multipliquem, que esses talentos seja, na verdade, colocado em multiplicação, até que Jesus retorne, até que Jesus peça novamente aos seus servos os talentos que eles lhe deu. Então, preste atenção, o que você tem feito com os talentos pelo qual Deus tem te dado? Para você que é servo de Deus, para você que é temente a Deus, para você que tem um chamado de Deus, você tem questionado isso? Você tem se perguntado, o que eu tenho apresentado a Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. É a pergunta mais enfática e mais importante antes que Jesus retorne. Porque, amados, Ele cobrará e Ele terá, amados, que respostas Ele terá da tua parte. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que sentido isso tem para nós? Primeiro, Paulo está orientando aqui a procurar a Deus. Um bom obreiro, ou alguém que está em eminência com Deus, aquele que é usado para ser um sacerdote, para aquele que tem o chamado de Deus para pregoar o evangelho a toda criatura, aquele que é separado pelo Senhor para uma grande obra, para um ministério, para um trabalho. Queridos, a responsabilidade é grande, mas a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar-se a Deus. Queridos, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, apresentar-nos a Deus, porque sem a presença de Deus não há vida ministerial, não há desenvolvimento, não há crescimento. Sem a vida com Deus, se você não tiver este relacionamento com o Pai, não procurar apresentar-se a Ele, não há, queridos, diálogo, não há força, não há poder no ministério que você exerce, naquilo que você executa. Então, olhe para si mesmo, procure apresentar-se a Deus, na presença de Deus. O homem, ele, quando chega-se à presença de Deus, ele vê as suas debilidades e ele tem dentro do seu coração o desejo de melhorar, o desejo de aprender, o desejo de colocar-se mais ao dispor do Senhor. E é isto que Deus cria no nosso coração quando estamos perto dele. Há um desejo por santidade, há um desejo por vida eterna, há um desejo, amados, de agradar ao Deus pelo qual você se apresenta. E é isto. Procura apresentar-te a Deus, obreiro, pregador, ministro do Evangelho. O mundo está em corrupção, o mundo está cada dia pior e as situações não melhorarão até que Cristo retorne. Isto é profético, é bíblico. Mas uma coisa eu tenho a lhe dizer: você é boca de Deus, você é profeta. Fale, não se cale, abre a tua boca que Deus quer usar, Deus quer encher, mas os vasos precisam estar de boca para cima. Abra o teu coração esta tarde, ouça Deus falar com você e deixe-o Ele te despertar. Durante esta vida, Deus tem chamado você para um grande propósito, e o propósito dele é levantar homens e mulheres de Deus que não se dobram diante da corrupção, diante da mentira, diante da criminalidade, diante das coisas que vivemos nessa sociedade corrupta e mundana. Acorde, desperte, é o que a Bíblia diz. Procura apresentar-se a Deus, procure apresentar-se a Deus. Esse é o desejo do coração de um homem que quer servir a Deus, de uma mulher que quer servir ao Senhor. Procure
apresentar-se a Deus. Segundo, não apenas apresentar-se a Deus, mas apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Queridos, vivemos em meios hoje em que o evangelho tem sido escandalizado. O testemunho não condiz com aquilo que se fala. Preste atenção. Amados, a Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, 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 como obreiro. Como obreiro, você tem que estar aprovado. Procure. Se você tem debilidades, se você tem falhas para resolver, se você tem problemas, apresente-se a Deus, mas apresente-se a Deus aprovado como obreiro. Vá à busca de se corrigir, de aprender, de entender os objetivos e os propósitos de Deus. Vá, não deixe se desvanecer pelas coisas que o mundo te oferece. Não caia na corrupção, mas procura apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amados, hoje não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, tanto do grego. Não importa, o Evangelho de Cristo não é algo para você ter vergonha. Para você, amado, você que é cristão, você que é salvo, você tem o ID de Jesus e não precisa, talvez você ser mandado como obreiro ou ter uma função, uma posição ou um cargo, porque o ID por todo mundo é dado a todo discípulo que crê. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e nada, e escorpiões, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Você consegue entender isso? Você consegue compreender esta mensagem? A Bíblia diz, queridos, que é necessário apresentarmos a Deus aprovados como obreiro, que não tem de se envergonhar. Amados, conheça, busca em Deus o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, ela vem de Deus. Deus dá sabedoria, mas busque-a. Amados, dedique tempo a isto. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia, você tem na Bíblia todos os conceitos que você precisa, todos os preceitos para viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida reta, uma vida transformadora. Na palavra de Deus você encontra tudo o que é necessário para você viver, para ser um cidadão bem-sucedido, para ser um homem e uma mulher de honra. Em toda a palavra você encontra as diretrizes para a sua vida, para a sua alma. Procure manejar a palavra de Deus, amados, com sabedoria, pois esta é a tua única arma nesta terra contra toda a impiedade e contra as trevas. É a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vence as tentações, é que você vence o maligno. É na palavra de Deus que você tem forças para subsistir no dia mau. É na palavra de Deus que você encontra conforto para a tua alma. É na palavra de Deus que você encontra sólida rocha para firmar os teus pés. É na palavra de Deus que você estará, amados, cada dia crescendo em graça e conhecimento. É na palavra de Deus que você terá base contra o pecado. É na palavra de Deus que você terá forças para resistir às lutas e adversidades que se levantam. É na palavra de Deus que você destrói o inferno. É na palavra de Deus que você consegue conquistar vida abundante. É na palavra de Deus que você entende realmente o que é servir a Deus, o que é e o
é na palavra de Deus que você encontra luz para o seu caminho. Queridos, é na palavra de Deus que você encontra a vida eterna. Não há outro meio, é a palavra de Deus que aponta para Cristo. É a palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Entenda, procure manejar bem a palavra da verdade. Esta palavra fica para você, queridos, para você que tem o chamado de Deus, para você que tem e sente-se separado pelo Senhor. Deus quer te usar, quer transformar a sua vida, sua casa, sua família, mas faz-se necessário, queridos, faz-se necessário voltarmos, queridos, a estar aprovados. Faz-se necessário apresentarmos-nos a Deus. Amados, a índole de um homem ou de uma mulher de Deus deve estar bem. Você tem que viver uma vida santa, uma vida reta, dando testemunho de suas atitudes. Hoje vivemos, amados, em dias que são terríveis, dias que são maus, homens desonestos, e em tudo o que o que habita hoje em nossa terra, amados, há um problema muito grande a ser resolvido, porque as trevas, amados, têm assumido o coração dos homens. Mas, amados, os que estão assentados em trevas virão e verá uma grande luz. Amados, os que estão assentados à região da sombra da morte, essa luz vai raiar. Essa luz vem por meio à palavra de Deus, por meio a você, profeta, para você, homem, mulher, para você que é boca de Deus. Não aceite contravenções do diabo. Não aceite o Satanás se levantar e tentar, amados, ofuscar a beleza de Cristo em sua vida. Coloque-se de pé, vença as barreiras, as tentações, os males que se levantam contra a tua alma. Cristo quer te usar, Ele quer te usar como um forte instrumento para você que talvez desistiu, para você que voltou atrás, para você que talvez não quer e talvez não pensa mais em retornar a fazer a vontade de Deus porque se machucou com alguma circunstância, com alguma atitude. A unção de Deus ainda está sobre tua vida. Desperta, se levanta no lugar de onde você caiu, porque Deus pode te usar, Deus pode restaurar. Ainda que o justo caia 7 vezes, Deus o levantará de todas elas. Preste atenção, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Jesus está voltando e Ele vai cobrar de cada um estas funções, tudo isto, Ele cobrará das mãos de cada um. E o que você tem para dar ao Senhor? O que você tem para expor ao Senhor? Talvez você tenha passado sua vida e não tenha despertado para esta realidade ainda. Mas um dia, Deus te pedirá contas de todas as tuas obras. A Bíblia diz: jovem, deleita e faz o que deseja o teu coração. Todavia o Senhor lhe pedirá contas. O homem vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele comparecerá, o homem que é justo comparecerá ante o tribunal de Cristo. E aí o que você tem dado, amados, ao Senhor, o que você tem feito, será, amados, te dado em recompensa. Em nome de Jesus, desperte esta tarde. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus.